Sabe quando a gente escreve uma condição if no código? Como é que o computador sabe exatamente qual parte olhar primeiro? Pois é, hoje a gente vai desvendar as regras invisíveis que ditam a lógica do nosso código, focando na tal da precedência de operadores, especialmente em C e em Python. Olha só esses dois comandos if. A sintaxe muda bastante de C para Python, né? Mas a lógica para chegar no resultado é a mesmíssima. Então, como é que a máquina sabe o que avaliar primeiro? A resposta está numa hierarquia de operações que, pode acreditar, é bem rígida. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse. A gente começa com a lógica por trás do código, depois mergulha na ordem das operações, aí vamos visualizar como essas regras funcionam, comparar C com Python e, para fechar, vamos ver os erros mais comuns e um guia rápido para nunca mais errar. Vamos começar pela base de tudo. A lógica no nosso código não é uma coisa aleatória de jeito nenhum. Pelo contrário, ela se baseia em regras muito bem definidas que garantem que um programa vai se comportar do jeito que a gente espera. É igualzinho a matemática da escola, lembra? Se a gente tem 2 mais 3 vezes 4, todo mundo sabe que a multiplicação vem primeiro. A programação usa exatamente o mesmo princípio para as expressões lógicas. Essa ordem, que a gente chama de precedência, é o que impede que o código interprete nossas intenções do jeito errado. É o que garante que o resultado seja sempre consistente. E essa ordem toda tem um nome oficial: precedência. É bom pensar nela como se fosse uma hierarquia de poder entre os operadores, sabe? Ela define quem age primeiro quando a gente tem várias operações numa única linha de código. E aqui está a hierarquia oficial, do mais forte para o mais fraco. No topo, mandando em tudo, estão os parênteses. Eles forçam a ordem que a gente quiser. Logo abaixo vem a negação, o não lógico. Depois, num mesmo nível de importância, vem a conjunção, o nosso e a disjunção, o ou. E lá na base ficam os operadores condicionais mais complexos. Entender essa pirâmide é a chave de tudo. Beleza, a teoria está anotada, mas como isso funciona na prática, de verdade? A melhor forma de visualizar essa hierarquia é construindo uma tabela-verdade, passo a passo, para uma expressão que mistura vários operadores. O nosso objetivo é resolver a expressão A e B implica A. Para fazer isso, a gente começa com os blocos de construção mais básicos, as variáveis A e B. O primeiro passo é simples: listar todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso para elas, como a gente está vendo aqui na tabela. E aqui que a regra de precedência entra em ação. Como a conjunção, o nosso e lógico, é mais forte que a implicação, a gente tem que resolver A e B primeiro. O resultado disso vai para essa nova coluna, que só vai ser verdadeiro na primeira linha, que é a única onde tanto A quanto B são verdadeiros. Ótimo! Agora que a gente já tem o resultado de A e B, podemos finalmente resolver a parte final, a implicação. A gente usa o resultado da coluna A e B como a primeira parte da condição, e a coluna original de A como a segunda parte. O resultado final de toda a expressão é o que a gente vê na última coluna que foi calculada. Alguém notou uma coisa curiosa na coluna final? Todos os resultados são verdadeiros. Quando uma expressão lógica é sempre verdadeira, não importa quais sejam as entradas, a gente chama isso de tautologia. É como criar uma regra no código que, pela própria estrutura dela, nunca, jamais pode estar errada. Certo, chega de teoria. Como essa lógica toda se transforma em código de verdade? Vamos comparar agora como C e Python, duas linguagens gigantescas, implementam esses mesmos conceitos na prática. Aqui a gente vê a tradução direta. A conjunção lógica, que na teoria era aquele símbolo AND, em C vira AND-AND. Já em Python, a gente usa a palavra AND. Por outro lado, os operadores relacionais, como o de igualdade, que é igual, e o de diferença, diferente, igual, têm a mesma sintaxe nas duas linguagens. E essa citação aqui resume a ideia central perfeitamente. A solução geral de um problema está na lógica, que não muda de uma linguagem para outra. O que muda é a sintaxe. Ou seja, uma vez que se entende a precedência, essa lógica pode ser aplicada em qualquer lugar. Dominar a lógica é o verdadeiro atalho. E agora a parte mais importante. O que acontece quando a gente ignora essas regras? Vamos dar uma olhada nos bugs mais comuns que aparecem por aí, por causa de um mal-entendido da precedência e, claro, como evitar essas armadilhas. Esse aqui é um erro clássico que pega muita gente. A nossa tendência é ler da esquerda para a direita, certo? Mas o compilador não pensa assim. Ele sempre vai dar prioridade ao e, o and sobre o ou, o ou.
Então ele entende a expressão do jeito que está ali na direita, agrupando B and C primeiro. Isso, pode acreditar, pode levar a resultados completamente inesperados e a bugs que são um pesadelo de rastrear. E para nunca mais esquecer, aqui está o guia definitivo, a nossa colinha do bem. É só lembrar, parênteses mandam em tudo. Depois vem a negação. Em seguida, a dupla e ou. E só lá no final aqui vem os condicionais. Memorizar essa ordem simples vai poupar horas de dor de cabeça procurando bugs no futuro. Para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Agora que as regras do jogo estão claras, como usar a ferramenta mais poderosa que a gente tem em mãos, os parênteses, para subverter essa ordem? Para fazer o código obedecer exatamente à nossa lógica, mesmo que ela seja diferente da padrão? Fica aí a provocação para a próxima vez que aparecer uma condição bem complexa pela frente.